Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, meus cumprimentos a ti. Paz e bem. Bom, sou Antônio de Oliveira Nunes Costa, sou aluno do curso do Bacharelado em Ciências e Tecnologia, com ênfase em Tecnologia Biomédica, e esse vídeo trata da apresentação do projeto de instalações elétricas referente à disciplina Eletricidade Aplicada, para a qual irá compor a nota da unidade 3. Bom, como foi solicitado, o vídeo terá duração de no máximo 10 minutos, então será uma apresentação bem curta. Tentarei fazer o máximo possível como se fosse de forma presencial, adotando uma linguagem mais simples, de forma que pareça como se fosse um seminário. Bom, o trabalho foi elaborado, né, o roteiro, para que a gente analisasse a situação elétrica da nossa residência, né, na qual o discente mora, no caso eu, moro aqui na casa dos meus pais, e a gente tem que propor algumas melhorias, de acordo com a NBR 5410. Montei um arquivo em PDF que irá consistir em toda esta apresentação. Alguns arquivos eu deixei específicos aqui para poder facilitar a visualização, mas todos estão fazendo parte aqui do único arquivo, né, que é o PDF geral. Bom, a princípio a gente teve que fazer a metragem da residência, né? A gente fez toda a sua metragem, medimos todos os cômodos, e para fazer essa metragem a gente utilizou a trena Lufskin, né? A trena Lufkin, uma trena bem simples, de fácil manuseio. De posse de todas as medidas, a gente conseguiu, né? As medidas, junto com meu pai, fez parte desse trabalho também, e dessa forma consegui elaborar a planta baixa da nossa residência, né? Não foi obrigatório colocar as áreas externas, mas como era só duas, eu optei por colocar. Toda a planta baixa foi feita nesse site, o OCA, né? Para desenvolver trabalhos elétricos e ajuda. A casa, graças aqui, é bem grande, né? A gente consegue ver a planta baixa e as suas áreas e dimensões. As áreas a gente vai utilizar para poder verificar, né, a questão da potência da iluminação, e os perímetros a gente irá verificar como está a situação das tomadas, e tudo vamos ver se está de acordo ou não com a NBR. Então, isso aqui é a nossa planta baixa da casa. De posse da planta, né, a gente começou a fazer os cálculos, né? Claro que a aproximação foi bastante empírica, porque não utilizamos para poder fazer a tabela geral da casa, para ver como é que está a questão da sua situação elétrica. A gente não tinha um multímetro, nem um oímetro, nem um voltímetro, então tive que fazer algumas adequações, né, conforme foi feitas as orientações pelos docentes, de modo empírico, vale ressaltar, né. Então, aqui na casa a gente tem apenas um único circuito, né, então nomeei esse único circuito de fase A. A casa só apresenta um circuito, que é um problema, né? É um único circuito que é para toda a casa, então esse circuito compõe a iluminação e as tomadas de usos gerais. A casa, né, ela é formada por uma área de entrada, uma suíte, 3 quartos, uma sala, duas cozinhas, né, elas são divididas, e uma entrada do B com área de serviço, e o quintal, né, a ligação aqui é monofásica. A gente tem 11 pontos de iluminações, ou seja, 11 lâmpadas, 33 tomadas de uso geral, e não temos nenhuma tomada de uso específico, embora utilizemos alguns equipamentos que poderiam ter, né, uma tomada específica, como a máquina de lavar, como a geladeira, a própria geladeira daqui, né? E, em contrapartida, a gente acaba utilizando benjamins, né? Os T's, o que não é muito recomendado. A potência máxima dos elementos da casa, para poder chegar no valor de 13.300, como é que foi feito? A gente deu uma olhada lá, né? Cheguei lá no quadro do geral da casa e verifiquei a sua corrente nominal. O quadro daqui, né, tem apenas um disjuntor, justo porque é o único circuito, e esse disjuntor ele compõe uma corrente nominal de 15 amperes. Fazendo o produto da corrente pela tensão, que é 220, a gente chega aqui no total que a casa suporta, né? Então a gente tem esse total aqui, né? Então a corrente máxima que seria desse circuito seriam 15 amperes. Mas de modo a chegar um pouco mais próximo do valor real, a gente fez o quê? O que é que eu fiz? Dei uma subida aqui na escada da casa e verifiquei a bitola dos fios. Os fios aqui da casa, a gente possui os 3 fios, né? O fase, o neutro e o retorno. O fase e o neutro são ambos 2,5 para a residência inteira. O retorno, 1,5. Então, o que acontece? Como a gente sabe que o fio é 2,5, então a gente sabe que, por tabela, ele suporta a corrente máxima de 10 amperes. Então, como essa corrente máxima de 10 amperes, fazendo produto pela tensão 220, a gente chega à potência mais próxima do real da casa, que é 2.200.
Então, a gente, para poder ter uns valores um pouco mais, assim, divididos, né, para pontos de iluminação e pontos de tomada, o que é que foi feito? Peguei 2.200, dividi para dois, né, um para iluminação e outro para tomada geral. Vale ressaltar que isso é uma medição totalmente empírica, é mais para fins didáticos de resolução, né, o raciocínio em si. E peguei a quantidade de tomadas, né, peguei essa potência e dividi pela quantidade de tomadas, né, 1.100 dividido para 33, e o mesmo para os pontos de iluminação. E dessa forma, a gente consegue fazer a tabela geral da casa, né? A residência possui um único circuito, né? Não é tanto para iluminação como para tomada, como disse anteriormente. Não há tomadas de uso específico, né? Como eu expliquei aqui, a potência atual da casa, como foi feito o cálculo, e a potência máxima, levando em consideração o disjuntor de 15 amperes, né? Sua corrente nominal, né? Então, o que acontece, né? A gente tem um valor um pouco mais próximo do real adotando a bitola do fio, o que é bastante interessante. Sobre o quadro geral da casa, né? A gente tem um único quadro e um único disjuntor, né? Que é um DTM de 15 amperes, né? O fase corta ele e o neutro vai direto. Mas lá na frente a gente explica mais como vai ser feita a instalação no nosso quadro daqui da casa, né? Características que a gente retirou de lá, né? O disjuntor DTM de 15 amperes, NBR, Unix C15A, 15 amperes, da Pial Olegram, né? Então, como é uma malha única, né? A gente tem, como foi calculado antes, uma malha de 10 amperes, né? A nossa corrente na malha é 10 amperes, portanto, né, o disjuntor tem que ser maior, por isso que é de 15 amperes. Foi até importante falar isso aqui, porque a gente trocou, antes era de 10, ou seja, a gente trabalhava no limite. A gente tem aqui o disjuntor da nossa casa, um disjuntor único, fez a representação do quadro geral, fase passando por ele, é um DTM, e o neutro seguindo direto, né, o esquema, né. Já vem direto do medidor aqui da casa, de frente para casa, o poste fica bem na nossa frente, o poste particular, né, o ramal de entrada, o poste particular, e desce a fiação para cá, vem pelo subterrâneo, né. Aqui, abri, né, com todas as medidas de segurança, né, calçado, não tocando nas fiações, né, a única coisa que foi errada foi ter feito isso com o disjuntor, né, sem estar desligado, né, porque, né, mas não tinha como desligar devido a ser o único disjuntor, que é um grande problema isso. Tiver que fazer alguma instalação quando tem apenas um disjuntor, ocorre esses problemas, né. Aqui vai estar passando o neutro, ele chega aqui, ele se conecta nessa haste de aterramento e é aterrado. Depois é jampeado um neutro, né, que vai ser o neutro da casa. Esse aqui é o que vem da concessionária, esse aqui é o neutro da casa. O fase, ele vem aqui por baixo e já passa direto, sobem os dois pelo esse tubo, que vai para a casa inteira, né. Aqui são algumas outras representações, né, feitas também de modo mais didático, né, monopolar DTM 15 amperes, o disjuntor representado, outra forma de ser esquematizado, né. Também outra forma de ser feita, né, aqui com tracejado, só o que eu vejo, e como que está acontecendo aqui, representando também a saída desses tubos, né. Ou seja, a análise do nosso quadro geral da casa, né, conforme eu disse, chega o fio fase e o neutro do medidor, conforme nas figuras acima, ambos chegam por um condutor, né, do modo que o fase já passa cortando o disjuntor DTM de 15 amperes. Como eu expliquei, o neutro da concessionária ele é aterrado devido, né, à própria recomendação da COSERN e da NBR, porque o neutro da concessionária deve ser aterrado, né. Nos tubos acima a gente consegue ver a saída deles. O diagrama unifila da casa, né, que casa, né, ela tem um único circuito, então o mesmo fio fase neutro vai estar passando por toda a casa e ele é derivado de forma jampeada, por exemplo. Ele está saindo aqui o fase e o neutro do quadro, então quando ele chega aqui nos pontos, ele se deriva. Aqui na lâmpada, para fazer a ligação, está chegando o neutro na lâmpada, o fase segue de novo junto com o neutro. Aí o que acontece? Para ligar essa tomada, ocorre uma ramificação lá na laje, em cima das madeirinhas, e vem para a tomada, o fase e o neutro, né? Quando há pontos de interruptores, aí vem o retorno, né? E conecta a lâmpada, né? Lembrando que todas as ligações são feitas de que modo, né? As tomadas a gente precisa de um fase e um neutro. E o terra, que é o problema é que aqui a gente não tem o terra na casa, né? E para ligar as lâmpadas, a gente coloca o neutro nela, se puder aterrar a carcaça, né? Se tiver o terra, como não é o caso daqui. E o retorno a gente liga no interruptor. O interruptor já vai estar também chegando fase. Então, isso aqui é o diagrama unifilar da casa e todos os pontos são derivados a partir do único fio fase e do único fio neutro. Então, foi feito assim também, né? A análise do nosso diagrama unifilar da casa só possui um circuito, não temos tomadas específicas, há vários jampeamentos, né? Porque é o único circuito,
Então tem que sempre estar abrindo fase e neutro, né? Uma coisa bem interessante que eu menciono de novo, né? A bitola do fio 2,5 e iluminações, né? O retorno 1,5, né? Aí aqui, como foi o cálculo empírico, a gente colocou isso. Vale dizer também que há algumas instalações que passam dentro da parede, né? Dentro da parede. Então foram representadas aqui no diagrama unifilar desta maneira, né? Que eu não coloquei porque está chegando aqui, mas sabe que está passando aqui o neutro e o fase. Então, dando continuidade, o que é que poderia ser feito para respeitar as recomendações da NBR 5410? Dividir o circuito de iluminação, inicialmente, né, entre iluminação e circuito de corrente, e circuito de tomadas gerais, um disjuntor para cada, né, um circuito para cada equipamento que demandasse certa potência, né, que precisasse de uma tomada específica, adotar também um circuito específico para aquela tomada, colocar o terra como deveria ser o componente obrigatório, já que aqui nada é aterrado, criar um novo quadro de distribuição na residência, contendo um disjuntor geral, um DR para verificar se há fuga de corrente, aqui já teve esse problema uma vez, e com seus devidos barramentos, né, e os DTM para cada um dos circuitos da casa, né. Poderia também se fazer isso, haver uma revisada na carga da casa, né, o que está acontecendo direito. Falta uma tomada dos banheiros, a suíte do banheiro, né, pela NBR tem que ter pelo menos um ponto de tomada que seja ligado, né, ali perto do lavatório, que esteja 60 centímetros de distância da área do box, a área molhada. A área externa do quintal tem que estar um ponto de iluminação, porque não tem, e como o quintal é grande, é bom que tenha. Tem que aumentar a potência também do banheiro, que no momento é 100 VA, como só tem uma, né, seria recomendável que se fosse 600, né. Também, né, temos que adentrar a recomendação da concessionária Cosern, né, porque o disjuntor geral, se a gente fizesse todas essas instalações novas, deveria ser adotado um de 30 ou um de 32, né. O da casa é o único que é DTM de 15 amperes, então já está fugindo bastante da norma, já mais por isso, né. E aumentar também as potências das iluminações para 160 em alguns pontos da casa, como por exemplo na cozinha 2. Aqui a gente usa lâmpadas LED, e a lâmpada LED que a gente usa também para economizar na energia, ela é bem fraquinha. E mesmo se a gente conseguisse aumentar um pouco, a potência melhorava, porque dava para colocar uma maior. Já tentamos fazer o teste e não foi muito interessante o que aconteceu, né? A lâmpada acabou entrando em curto. Então, aqui algumas fotos da fiação da casa: azul neutro, vermelho fase, preto retorno. O neutro segue, para aqui, é jampeado aqui para ligar na lâmpada. Esse fase já vai direto, e lá atrás ele foi conectado no interruptor e o retorno no interruptor. E assim segue. Isso aqui é o da cozinha, né? O que eu tinha falado acima. As tomadas, o neutro e o fase, chegando, não temos o terra. Aqui a gente pode ver como está saindo fase e o neutro da residência lá embaixo, lá do nosso quadro geral. E um extra, né, que eu quis de fazer também é fazer como se fosse para ser feito, né? Então, eu peguei a NBR, dividi tudo bonitinho, calculei a tabela de iluminação, fiz todas as normas, utilizando também para o cálculo das nossas tomadas, como deveria ser feito, podem ver com mais detalhes no PDF, que eu deixaria o link disponibilizado. A tabela das cargas, da potência também, e por fim a tabela dos circuitos. Então, aqui eu optei por fazer várias divisões, alguns locais ficou com corrente bem baixa, né? Então, eu poderia ter juntado alguns circuitos de tomada geral, né? Entretanto, né, a gente chegou bem como deveria ser, né? A potência máxima da casa, né? 11.890 watts, potência ativa total da casa. Então, a ligação seria monofásica, né? Então, continuaria monofásica de acordo com tudo isso, né? Claro que adotando esses fatores de potência. Então, isso aqui foi uma representação, né, de como deveria ser de fato o diagrama unifilar. Esse aqui não foi de acordo com aquelas tabelas projeto que eu adentrei ali em cima, na verdade apresentei. Fiz ele direitinho no Oca. Mais uma vez o Oca salvando a gente. Então, a diferença aqui é que eu não dividi vários circuitos, foi 2 circuitos, né? Um para iluminação e um para tomada, que deu bastante certo também, né? O Oca faz isso e também ajuda, fiz toda a instalação, né? Apesar da gente conseguir gerar algumas coisas automáticas, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem que ver o que está passando em cada canto, se a ligação foi feita correta, os canulites estão passando com os fios recomendados, por aí. Então, o quadro de cargas, né, de acordo com o OCA, para o projeto da casa como deveria ser, é isso aqui. Vemos que a potência, né, lá em cima que eu tinha calculado, tinha dado 11 mil e alguma coisa, 11K, aqui deu 12K, então a diferença foi bem próxima, assim. Então, basicamente, esse foi o trabalho. Espero que tenham gostado da apresentação. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, e foi isso o trabalho.